Querida presidente do Senado, enquanto nós dois. O Paim vai voltar daqui a pouco. Daqui a pouco chega o senador Paim para falar depois de Vossa Excelência. Ele me disse que volta para falar e que Vossa Excelência também vai presidir o discurso dele. Vamos começar a falar sobre o Rio Grande do Sul, né? É uma maneira, um encerramento gaúcho, realmente, senador Simão. Senhora presidente, eu me reservei esses dias. Eu que tive uma participação tão intensa, diálogo com a mocidade, para que ela ocupasse os espaços e que fosse para a rua, que acho que já dá para fazer um primeiro balanço do que está acontecendo, do que nós estamos vivendo no nosso país. O discurso do presidente Sarney, um belo pronunciamento, de conteúdo, de profundidade e de candidato. Não vai para casa, não, ele é candidato. Ele fez toda uma análise projetando o futuro e se oferecendo para estar à disposição nesse futuro. E o senhor também. Ótimo. E o senhor também. Eu acho ótimo, porque ele é uma biblioteca ambulante. Prezada presidente, o Brasil começou a ser sacudido em junho por manifestações populares que não cessam, que se repetem, que se renovam, não apenas nas grandes cidades do país, mas também nas médias e até nas pequenas cidades. O Brasil, de repente, não mais do que de repente, começou a mostrar nas ruas que tem cara, que tem voz e muitas queixas de todos nós, políticos, partidos, governantes, autoridades, instituições, práticas, hábitos e práticas que não têm o respaldo do povo. Eu acho que nunca dá para dizer como agora, o povo cansou. De repente, não mais do que de repente, milhões de brasileiros foram às ruas levantando as mais variadas bandeiras que se possa imaginar. Desde aquelas mais amplas e previsíveis, como o desespero do nosso povo diante do alto nível de corrupção, até as reivindicações particulares de pequenos grupos de nossa sociedade. Cá entre nós, ninguém esperava essas manifestações. Lembro que poucos dias antes de explodir a indignação cívica, eu estava aqui nessa tribuna, nesse plenário, para fazer um pronunciamento sobre a deterioração dos indicadores econômicos. Inflação crescente, cotação do dólar em alta, fuga de investidores estrangeiros e estagnação na nossa produção industrial. Eu não fiz o tal pronunciamento. Tive que viajar numa quinta-feira. O Brasil explodiu naquele final de semana. Devo dizer que há muito tempo venho conclamando os jovens brasileiros a se manifestarem contra a corrupção.
é bom recordar que tivemos grandes protestos públicos em 2012 e que o maior deles ocorreu aqui em Brasília, em setembro daquele ano. Há muito que venho dizendo e repetindo que os jovens do Brasil têm que usar o poder das redes sociais, já que elas foram fundamentais para quebrar o imobilismo dos políticos, para forçar a criação e a provocação da lei das fichas limpas. O certo é que, de repente, quando ninguém esperava, os brasileiros foram às ruas, aos milhares, aos milhões, em todas as nossas cidades, para protestar. Protestar contra as nossas muitas mazelas. Mazelas sociais, mazelas que a elite dirigente do país, que inclui o Congresso Nacional e todos nós, não soube compreender, não soube resolver, não soube eliminar do cotidiano das pessoas. É interessante notar que os brasileiros eram apontados pela mídia internacional como pessoas dóceis, que nunca se rebelaram contra os desmandos verificados na nossa vida pública. Em especial, nunca se rebelaram contra os altíssimos níveis de corrupção dentro do nosso país. Não era um elogio, era um registro melancólico da nossa própria apatia. Víamos manifestações espetaculares, numa Espanha mergulhada na recessão, tendo metade dos seus jovens no desemprego. Lá surgiu o movimento dos indignados. Vimos crescer nos Estados Unidos o movimento Occupy Wall Street, com os jovens se rebelando contra a ganância dos grandes bancos, das grandes corporações daquele país, também afetado pela grave crise da economia mundial. Assistimos aqui no nosso país à eclosão da Primavera Árabe, que começou pela Tunísia e se espalhou pelo norte da África e pelo Oriente. De um momento para outro, milhares de jovens saíram às ruas da Argélia, Síria, Líbia e Egito para reclamar da falta de emprego, para exigir a demissão de governantes corruptos e para denunciar o avanço do fanatismo religioso. Simultaneamente, as manifestações brasileiras, testemunhamos a luta de milhares de jovens contra o governo da Turquia, que queria fazer uma reforma urbanista na capital, Istambul. A insatisfação dos jovens é a marca mais forte de todas essas manifestações que ocorrem no mundo inteiro. Obviamente, não são apenas os jovens que se manifestam. Há pessoas adultas, idosas, também nesses protestos. Até mesmo porque muitos deles enfrentam o desemprego. E o desemprego não importa a idade daquele que o sofre. É sempre dramático. No Brasil, no entretanto, não temos um desemprego significativo. Pelo contrário, posso dizer que desfrutamos quase de pleno emprego. No Brasil,
na contramão do que ocorre no mundo, o salário dos trabalhadores vem crescendo de forma acentuada. Nos últimos anos, milhões de famílias deixaram a pobreza e ascenderam na escala social, depois que a nossa economia se estabilizou após passar por 2 décadas de instabilidade. No Brasil, dispomos de liberdade quase plena. Todas as nossas instituições públicas funcionam bem e harmoniosamente. Por que então se rebela o povo brasileiro? Tudo começou pela exigência de redução de centavos na tarifa de transporte. Vamos falar com sinceridade. O sistema de transporte das grandes cidades brasileiras certamente é um dos piores e mais caros que se conhece no mundo inteiro. É um sistema desumano. Nas nossas metrópoles, todo dia, milhões de cidadãos brasileiros perdem 3 ou 4 horas dentro de ônibus, metrô e trens lentos, ruins, lotados, ultrapassados, inseguros, pagando uma das mais altas tarifas do mundo. Assim, quando visitam as grandes cidades do mundo, os turistas brasileiros se surpreendem ao comprar passe de transporte que pode usar por semana ou mês, em viagens combinadas de ônibus, metrô, trens limpos, confortáveis, modernos e seguros. Aqui, paga-se uma passagem por trecho sempre cara. Mas, na verdade, a tarifa dos transportes era apenas a gota d'água. A indignação ia muito além. Os brasileiros não aceitam mais conviver com a corrupção. Os brasileiros não aceitam mais conviver com a corrupção. Nesse aspecto, o julgamento do Mensalão no ano passado foi exemplar. O Supremo Tribunal Federal deu sinal de que a corrupção no interior do Estado não mais gozará de impunidade. Numerosas eram as faixas de manifestantes que exigiam o imediato encarceramento de muitos dos condenados pelo Mensalão. O resultado concreto desse campo veio logo. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão de um deputado federal que, mesmo condenado na instância final a 3 anos, se esquivava da prisão com chincanas junto à mais alta corte. Ficou mais difícil agora alcançar a impunidade, que supunham muitos acabaria por beneficiar os condenados do Mensalão. Outra grande vitória dessas manifestações foi a derrubada por votação arrasadora da PEC, que pretendia retirar poderes do Ministério Público da União. Tratava-se, sem dúvida, de uma proposta de emenda à Constituição que visava enfraquecer o Ministério Público por ter tido um papel fundamental na apuração da imensa falcatrua que foi o Mensalão. Poderia até ter sido chamado de PEC da vingança. Mas, felizmente, foi enterrada após ter sido denunciada com veemência, cartazes e gritos nas ruas do país. Vamos ser claros. Eu não sei se tu compactua da minha ideia. Eu não vi a chance de não passar a emenda que tirasse do Ministério Público. Lá na nossa Comissão de Justiça, quando a matéria foi votada,
Fomos 3 que votaram contra. O resto votou tudo, tirando o direito de abrir inquérito dos promotores e deixando para a polícia. E quando terminou, fazia muito tempo que eu não via senadores do PT e outros se abraçando com o delegado do polícia e cantando o hino nacional, como nos tempos da luta contra a ditadura. Um processo dessa natureza, que retirava uma grande chance de buscar a verdade, praticamente não tinha chance de passar. Na Câmara nem se discutia, mas na Câmara, meu Deus, era um fiasco. Os jovens vieram para cá. Os jovens debateram aqui. Os jovens botaram ali 500 e não sei quantas vassouras, uma para cada um de nós. E, se eu não me engano, o Senado votou quase que por unanimidade. Foi um grande momento. Foi um grande momento. Por isso a importância que eu dei, minha querida presidente, ao pronunciamento do Sarney. O pronunciamento do Sarney foi profundo. Ele fez análise imensa dos problemas que nós temos, das coisas positivas que nós temos e do que nós temos que fazer para caminhar. O problema é que ele faz o discurso, daqui 6 meses ele faz outro, daqui 4 ou 5 meses o Pedro Táxi faz outro e fica tudo igual. Nós não conseguimos nos reunir para debater, para discutir, para fazer um projeto que seja Brasil. Eu, Vossa Excelência, o Sarney é do meu partido, mas pessoas do PT, o promotor Pedro, que é uma pessoa fantástica, esse guri extraordinário lá do Amapá, quanta gente que tem aqui. Isso que aconteceu nesses 15 dias. Há um mês, essa população na rua, essa gurizada, era ódio que tinha do Renan. Um dos segundos itens da lista era tirar o Renan. Justiça seja feita. Eu pelo menos sou assim. Elogio quando é para elogiar e critico quando é para criticar. Esses 20 dias ele teve um comportamento impressionante. Porque teve categoria, né? O negócio de votar, o que ele votou, da maneira que ele votou, coordenar esses líderes, ele teve categoria. E botou essa tese da inovação, do novo Senado, etc. e tal, que os senadores estão convictos de que isso é positivo. Então, veja, Vossa Excelência, como pode ser. Por isso que eu acho que Vossa Excelência, que tem uma simpatia com todo o Senado, podia também fazer isso. Vamos reunir, porque o medo que eu tenho é o seguinte, nós vamos ficar mais um mês. Vamos fazer belas votações de coisa que está parada aí, fizemos e tal, ponto, e voltamos tudo igual. Só vamos reunir daqui 3 anos, quando tiver um outro escândalo. Por isso que eu acho que agora é a hora de fazer isso. Agora é o momento. Continuo. Cientistas políticos, consultores, marqueteiros, jornalistas, parlamentares, ministros e nós, parlamentares. Ninguém antecipou a avalanche humana que tomou as ruas do nosso país durante a Copa das Confederações. Boa parte da indignação era dirigida aos estados, que foram ou estão sendo erguidos com cifras milionárias. A gente fica pensando, é uma coisa que... Pô, eu era um gurizinho, chorei feito criança quando o Brasil perdeu para o Uruguai em 1950, a Copa do Mundo, 2-1. Mas estamos 200 mil pessoas. Agora o recorde de público do Maracanã é 76 mil. É verdade que no Maracanã, como lá no Internacional,
Tinha a chamada Coreia, que ficava ali do lado e as pessoas ficavam de pé ali, mas assistiam o jogo a um preço pequeníssimo. Agora não tem mais. Os jogos agora do Flamengo... Flamengo e quem agora domingo? Flamengo e Vasco? Se eu não me engano, a entrada mais barata é 150. A mais barata é 150. Então é uma coisa fantástica. Quer dizer, tiraram o povão dos estádios de futebol. O povão não pode mais ir ao estádio de futebol. O companheiro disse exatamente isso, mas senador, vou eu e meus 2 filhos. Primeiro é 500 pila os 3 ingressos. Depois, qualquer condição que eu pegar, meu Deus do céu, são 4 condições. Depois, se eu chego lá e sento, quero comer alguma coisa, o preço vai lá para cima. Então, não entendi, sinceramente, não entendi. Boa parte da imigração era dirigida aos estados, que foram ou estão sendo erguidos com cifras milionárias. Eu gostaria de saber, eu até pediria, se tem no mundo um outro clube que tinha um estado ótimo, bonito, bacana, e construiu um novo e vai implodir o velho. O Grêmio lá em Porto Alegre. Vai implodir. Mas estádio que dava até para entregar para a prefeitura fazer jogos estudantis, fazer um aproveitamento geral. Podia ser uma academia de preparo de gente para a Olimpíada, tudo mais. Vai implodir. Para fazer o quê? Para fazer prédios de 40, 50 andares. É difícil, mas é a verdade. As pessoas não acreditam no tal legado que ficaria depois da Copa de Futebol. Essa balela que nos foi imposta pelo rolo compressor da euforia, que nos atingiu depois que o Brasil foi escolhido para sediar a maior competição de futebol. Senhoras e senhores, permita que eu saúde o companheiro Paim. Não sei se o fotógrafo podia fazer uma fotografia que vai assistir nós 3 aqui. Hein? Senador Simão, me permitir só dizer que eu só dei uma saidinha porque devido à nossa Rádio Bandeirante, queria que eu falasse o que nós estávamos fazendo. Daí eu falei que Vossa Excelência estava na tribuna, a senadora Ana Amélia estava presidindo, eu fui dar entrevista e a senadora se comprometeu, inclusive, de aguardar para mim poder falar. Então eu quero só justificar aqui esse momento de estarmos os 3 aqui no plenário. Houve uma época que, aqui no Congresso, os gaúchos falavam e o Brasil escutava. Eu acho que vai voltar. Eu não vou estar aqui, mas você e a senadora Ana vão ter a felicidade de recolocar o Rio Grande do Sul no lugar que ele sempre mereceu, no Congresso Nacional. Senhores parlamentares, mais uma vez eu quero dizer, ninguém previu as manifestações nas ruas. Quando eu uso a expressão ninguém, obviamente estou me referindo também à presidente Dilma. Quer dizer, também a presidente Dilma, também o governo não previu essas manifestações que vieram. Pegou todo mundo de surpresa. Só ela possui um gigantesco organismo dotado de bons recursos, muitos funcionários, para assessorá-la com informações antecipadas.
Mas cá entre nós vem falhando, né? Vem falhando. Quando em 24 horas entraram com o impeachment do presidente do Paraguai e derrubaram em 24 horas, e foi lá o chanceler e mais não sei quem, que não deram bola nenhuma. Mas dá para imaginar que o Paraguai é aqui do lado. Fizeram um impeachment em 24 horas e o Brasil não sabia. Onde andavam os especialistas do governo, os técnicos dos ministérios, ou até mesmo os agentes da BIM? Em que país circulavam que não previram, não pressentiram essa explosão popular? Onde estávamos todos nós, os políticos, representantes do sentimento popular, e por delegação legítima do voto, os fiéis tradutores do sentimento que emana das ruas, as ruas que nos elegem, as ruas que nos remetem para o Congresso Nacional, com a nobre missão de escutar, avaliar, estudar, resolver os graves problemas do povo brasileiro. Passado o temporal, a presidente Dilma se dispôs a receber as entidades que se manifestaram nas ruas. Foi um grande avanço. Porque antes a presidente escutava apenas 2 ou 3 integrantes do seu gabinete, de 39 ministérios, como confidenciou o ministro Gilberto Carvalho. E eu me prontifiquei que toda vez que eu me referia aqui ao número de ministérios, eu faço um lembrete à presidente Dilma. São 39. Se a senhora quer aumentar, aumenta para 41. Não aumente para 40. Porque aí vai ser a ministra Dilma e os 40 ladrões. O Alibaba entra em funcionamento. Depois dessa inédita oitiva de representantes das ruas, qual foi a reação da presidente Dilma? Pois Dilma transferiu o problema para o Congresso Nacional. Rapidamente, a presidente apresentou, uma após outras, 2 soluções mágicas para o nosso quadro de grandes mazelas. Uma Constituição limitada ou um plebiscito que modificariam totalmente o quadro político da nação. Calma, presidente Dilma, devagar. Eu sei que o Congresso Nacional tem muita culpa no que está aí. O Congresso não costuma votar o que é do interesse do país. Quando vota o que é raro, vota e aprova aquilo que o governo exige. Mas eu não me lembro de ter visto, nos incontáveis cartazes que li em jornais ou monitores de televisão, alguém exigindo uma reforma política. Os brasileiros cobram um sistema educacional melhor, uma assistência médica mais decente e um sistema de transporte mais humano, e pede cadeia para os gaúchos, para os graúdos condenados pela justiça. Em suma, o povo brasileiro quer um governo melhor e mais eficiente. Quer um governo que crie e implante medidas efetivas para melhorar os seus serviços públicos. Não há dúvida que no nosso país precisa de uma reforma política. A quem deve decidir como será feita, quais são os representantes eleitos pelo povo e a forma que será feita. Se eles não são os melhores e os mais indicados para essa incorporação política, que se mude os representantes. Que o povo eleja outros representantes, outros parlamentares, mais sensíveis ao clamor, que vêm das ruas, mais aptos ao desafio de um Brasil que agora acorda no alvorecer do século XXI.
A presidente, sem dúvida, contribuiu positivamente com os seus pronunciamentos para aprofundar na nossa sociedade a noção de que é necessária urgentemente também uma reforma que vise melhorar o poder legislativo. Mas essa tarefa é intransferível, senhora presidente. Ela pertence ao Congresso Nacional. Cabe a nós, senadores e deputados, afinados com o que se ouve nas ruas, fazer o que deve ser feito com rapidez, com presteza, com competência, com eficácia. É o que o Brasil espera de nós. É o que o Brasil, que grita e reclama, exige de todos nós. Era isso, querida presidente. Esse é o resumo que eu faço dessa época tão importante que nós vivemos. Que noite bonita de ontem. Aliás, uma noite que culminou uma semana inteira. Desde a segunda até ontem, fomos dormir depois da meia-noite. Rápido. E se votou. E se entendeu. E repare que, apesar da delicadeza dos assuntos, não houve um incidente maior. Geralmente se briga, se ofende, até se quer ir para o tapa ou coisa parecida. Não houve nenhum incidente. Se foi. E outra coisa que é interessante, mas muito interessante, as bases partidárias não funcionaram. Nem quem era governo, nem quem era oposição, nem coisa nenhuma. Muitos dos projetos parlamentares votaram de acordo com a sua consciência. Teve dois, senador Paim Gil, que eles queriam quase que na marra rejeitar, mas que com um espírito público, por ampla maioria, governo ou oposição, todos davam o mesmo voto. Ontem foi um dia muito bonito. Eu acho que Sarney deve publicar o discurso que ele fez hoje. E eu volto a dizer, nós temos condições de fazer isso. Eu não consigo entender como o Congresso, pessoas que nem eu, com 80 e não sei quantos anos, 60 e não sei quantos anos de mandato parlamentar, só que eu não tenho competência de me sentar com meus amigos e colegas e sentarmos de encontrar um denominador comum. Na Constituinte, o Fogaça, como senador, fez um belo papel nesse sentido. O nosso líder da bancada do MDB era o Covas. Belíssimo, fantástico, competente, mas um temperamento muito extremado. Ele desacordava, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, já ia embora e ficava com o Fogaça, que era o vice-líder. E o Fogaça fazia milagre. Reunia as emendas de todos eles, ia votando, ia costurando aqui, costurando lá, e saíram grandes acordos, que pareciam impossíveis, e saíram. Dá para fazer isso. Vossa Excelência tem uma missão nesse sentido. Vossa Excelência teve um passado importante como uma jornalista de alto nível, altíssimo nível, e que tem um jogo de cintura muito competente. E transita com muita simpatia entre todos os partidos de todas as bancadas. Não é o meu caso. Os governos já me marcaram, eu não sei até se eu não errei. Eu era líder do Fernando Henrique, estava com tudo. Quando ele se deslocou para lá, eu podia ter ficado e tentado lutar aqui. Fui e caí fora. O Lula na minha casa, jantando na minha casa, ele nos exerceu. Me convidaram para ser ministro ou líder do governo. Eu meio que aceitei.
Mas aí apareceu um caso aqui na televisão, do cidadão pegando dinheiro, botando no bolso e negociando as tabelas. Eu saí aqui da tribuna e disse, vou agora ali no Lula e ele vai demitir. Demitiu coisa nenhuma. Não demitiu. Não deixou nós criar a CPI. Obrigou o Sarney a não nomear. E tivemos que entrar no Supremo. Ganhamos. Só que levamos 1 ano. Aí não era mais o mensalão. Aí era um escândalo também do bonde que arrebentou. Então eu acho que tem coisas que têm condições de serem feitas. Que o mal é aqui. Quem não é muito apaixonado pelo bem, encontra 1000 formas de sair por aqui, de sair por ali, vai aqui, vai ali. Agora, nós não, a gente fica meio tímido, meio preocupado de ser mal interpretado. Então, eu não entendo isso. Eu vejo reuniões, não vou citar, por amor de Deus, de deputados, senadores, dirigentes, que estão lá entre aqueles, os vários partidos que lutam por cargo, por vantagem, não sei o quê, volta a ler, estão reunidos, não tem problema. Vão para o líder, vão para o presidente, ou tem isso, é claro que nós não vamos fazer isso nunca. Nós não vamos reunir amanhã para dizer, faz isso, mas pelo menos fazer alguma coisa. Pelo menos reunir, conversar e falar com a presidente. E eu estou dizendo isso porque acho que o momento é agora. O medo que eu tenho é que nós saiamos vitoriosos desse movimento, mas fica tudo igual. Daqui 3 meses, esclarou outro escândalo e vão começar tudo de novo. Deus queira que não aconteça.